Pai amado, é assim, ó Deus, que nós nos sentimos, é assim, ó Pai, que a nossa vida flui nas Tuas mãos. O Senhor é o pastor amado, que nos conduz todo o tempo, mesmo que às vezes passamos pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Deus, por essa convicção. Obrigado, Deus, por essa compreensão que o Teu Espírito Santo nos dá. E que nesta noite, ó Deus, possamos continuar usufruindo da Tua presença. E agora, ó Deus, através da Tua palavra, falando-nos, suprindo as nossas necessidades, resolvendo, ó Deus, cada uma das nossas dificuldades. Que essa palavra venha e fortaleça os nossos corações. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Obrigado, irmã Delma. Claro, irmãos, que nenhum de nós gostamos de nenhuma experiência dolorosa. Todos nós até oramos para Deus nos livrar das experiências dolorosas. Mas às vezes, Deus, em sua infinita sabedoria, soberania, nos conduz a isso. Às vezes, permissivamente, outras vezes, soberanamente, sua vontade decretiva, mas Deus está dirigindo as nossas vidas em todo o tempo, e não importa quais são as circunstâncias. E eu já disse que, às vezes, algumas perguntas surgem à nossa cabeça quando nós lemos a palavra de Deus. E os irmãos estão naquela leitura anual, estão lendo agora Reis, não é? Alguns já saíram de Reis, mas ali, de fato, como uma irmã mandou no e-mail, pastor, às vezes, eu lendo esses relatos históricos do povo de Deus, eu não entendo muito. Mas às vezes nós não entendemos mesmo. Porque os propósitos de Deus, às vezes não são ocultos, Ele não nos dá todo o script na mão de uma só vez. Ele vai revelando aos poucos, e à medida em que nós vamos caminhando, Deus vai construindo as suas realidades. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado quando estivermos passando por alguma dificuldade. E dificuldade que permissivamente Deus nos deu a bênção de passar, ou então soberanamente, Ele nos joga lá, faz com que as portas se fecham e tudo aconteça e conspiram para a gente estar no lugar que nós estamos. Então, quando estivermos lá, lembre-se de que Deus está no controle. E que Ele quer o melhor. O plano de Deus sempre será o melhor plano. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu faço uma retrospectiva, que me é muito dolorosa. Assim, de coisas que eu, cabeção, insisti em fazer e levei na cabeça. Outras que Deus não me deixou fazer e eu fui bem-aventurado. Às vezes eu faço isso, até para trazer à minha memória de que eu não sei tudo. E que às vezes, muitas das vezes, nós estamos insistindo em alguma coisa que Deus já disse não há muito tempo.
E aí a gente tem que esperar esse tempo, mesmo que traga dor. José, privilegiadíssimo. José, o filho privilegiado. Aquele mundo de irmão, né? Ruim é o primogênito. Eu sou o primogênito. Apanha mais, né? Porque os pais acham que despeja tudo em cima da gente, né? Trabalhamos mais. E às vezes até sofremos mais. Em termos financeiros, chegamos na hora que não estava ainda tudo estruturado. Então, mas o primogênito é complicado. Mas José não era o primogênito. José veio da mulher a quem Jacó amava, já tinha um bando de irmãos, né, que depois não foi bom para ele num primeiro momento. Mas José foi paparicado pela irmã, pela mãe, pela tia, que era a esposa do seu pai também. Então, uma família que deu tudo. O pai já tinha estruturado, fez uma capa bonita para ele, e ele com um dom todo especial, com sonhos especiais. E todos aqueles sonhos de Deus, que Deus havia colocado no seu coração. Mas parece que tudo foi para água abaixo. Quando aqueles irmãos que o deveriam proteger, agora o vende como escravo. Mas mesmo assim, José, além de ter sido uma pessoa privilegiada, mas José cultivou uma realidade espiritual profunda. Mesmo assim, José manteve-se firme ao Deus do seu pai, ao seu Deus. E lá na sua caminhada, ele encontra com aquela bonitona, não é? Que era a esposa do homem que o havia comprado. E ali começa todo o inferno na vida dele, exatamente porque ele estava fazendo a vontade de Deus, não tendo um caso com a esposa do seu dono, do seu patrão. Então a prisão de José, nós paramos aqui, foi uma prisão desconcertante. Por quê? Porque José tentava fazer o seu melhor, viver a sua vida para o Senhor, e ainda assim as dificuldades vieram ao seu encontro. Às vezes, irmãos, nós nos encontramos dessa mesma maneira. Às vezes, por sermos corretos, crentes, respondermos à vida de maneira coerente com Deus que nós servimos, com a fé que nós professamos, ainda assim as dificuldades podem bater à nossa porta. Mas nós não devemos esquecer, Deus tem um plano. Nada nessa vida escapa a esse plano, a esse cuidado paternal de Deus para cada um de nós. Eu participei, irmãos, de vários tribunais e o tribunal eclesiástico para disciplinar pastor é um dos tribunais mais tristes que existe. Porque nós estamos ali, enquanto tribunal, para tirar daquele homem, por algo que ele fez, algo que Deus tinha dado para ele. E eu cansei de ver
pastores chorarem copiosamente no tribunal. Chorarem copiosamente no tribunal. E ficava no meu coração assim, se isso era tão importante para ele, por que ele não zelou disso? Da mesma maneira, irmãos, Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. Eu sei disso e você sabe também. E muitas vezes nós não zelamos disso. Mas Deus é um zelador do plano que Ele tem para nós. Mas em contraposição, Ele precisa da minha fidelidade em entender, em compreender, em apreender aquilo que Ele tem para a minha vida. Porque as propostas indecentes, e não precisa ser uma mulher, pode ser coisa menos pesada. As propostas indecentes surgirão na nossa caminhada enquanto nós estamos sendo preparados para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, coisas legítimas, propostas vantajosas, mas só para desviar-nos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Claro que a proposta da mulher de Potifar para ele poderia ser uma proposta prazerosa. Prazerosa. Ele solteiro, não tinha o que perder, era escravo. Ele poderia muito bem entrar nessa, ela mulher casada não iria contar. Ela não iria contar. Ele poderia ter entrado nisso. Mas a primeira coisa que veio ao coração desse jovem é que ele não poderia pecar contra o seu Deus. Então, irmãos, mesmo quando estamos servindo a Deus com o nosso melhor, pode vir sobre nós dificuldades. Então essa prisão de José do Egito foi uma prisão desconcertante. Uma prisão que a gente fica com a interrogação de um tamanho, como nós ficamos quarta-feira passada ao ler a carta do reverendo José Dilson. Pessoa que serve o Senhor, como Deus pode permitir que ele seja preso? Porque há algo ainda que Deus quer fazer na vida dele. Mas essa prisão também, irmãos, esse tempo de refinamento, que pode ser um tempo de confinamento, um tempo que Deus tira-nos da mídia, Deus tira-nos do destaque, Deus dá uma isolada na gente por alguma coisa. Esta prisão, esse tempo, pode ser curto ou prolongado. Eu li a carta do pastor Zé Dilson hoje de novo. E ele falando de 90 dias. Mas, irmãos, podem ser 9 anos. Ninguém sabe. Então há um tempo, pode ser meses ou anos. O problema nosso é que nós nutrimos, sempre que vai terminar amanhã, as dificuldades. E pode não ser assim. As dificuldades podem se prolongar durante toda a vida. Claro que eu cultivo que o amanhã pode ser melhor, porque eu creio num Deus que pode fazer isso. Mas também eu creio num Deus que pode manter-me lá. Sem problema nenhum, sem desmerecê-lo.
sem quebrar o projeto maravilhoso que Ele tem para a minha vida. Então, José passou um bom tempo na prisão. Vamos abrir lá. Quantos anos? Quem sabe? Vamos ver aqui a memória dos irmãos se está boa. Quantos anos, irmãos? Assim, eu quero que você diga assim, com certeza, pelo menos, está lá na Bíblia. Não é? Agora, há estudo que foi um pouquinho mais. Sim, meu irmão? 2 anos. Com certeza. Com certeza. Pelo menos 2 anos. Mas tem estudiosos. 41, não é isso? 41, 1. Então fala que no segundo ano, aliás, não. Passados-se 2 anos. Mas passados 2 anos de quê? Olha a pergunta da interpretação bíblica. Né? Ele está falando, o escritor de Gênesis, passado 2 anos, depois que o padeiro-chefe, depois que o copeiro-chefe... Então, será que, quando falou, vou lá e fica tranquilo, igual a gente fala, irmãos. Você já fez alguma promessa que ficou na promessa, você nunca mais lembrou dela? Já? Tem certeza absoluta. Deixa comigo que chegando lá, eu vou resolver esse negócio para você. Você chega lá, o cara fica lá e você nem lembra dele mais. A menos que surja uma novidade que chame a sua atenção. Fulano, rapaz, como que eu esqueci aquele rapaz lá na prisão? Que foi o que aconteceu. Então a dúvida desses só 2 anos na prisão gera aí. Mas vamos pensar alguma coisa. Quando eu vou para o 41, 46, joga mais luz a esse período. Ora, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Então veja lá. Ele foi vendido aos 17 anos. Aí você precisa de toda uma história, que não vem o caso agora. Você precisa de fechar uma cadeia ali, tal. É assim que os estudiosos colocam. De 16 a 18 anos. Então eu quero ficar ali no meio. 17 anos. Vamos pensar que esse assédio da mulher de Potifar tenha dado no primeiro ano. Porque o encanto é no primeiro ano. Chegou aquele moção sarado lá, bonitão, com a pele queimada, sozinho com ela lá, fazendo tudo que ela mandava. Então ela disse, esse cara... Não, mas ele é bonito mesmo, o texto diz que ele é bonito. E não precisa você pensar, é só você pensar bonito. Né? Queimadão do sol, né? Aquele morenão, camarada bronzeado, o tempo todo. Então vamos pensar que foi no segundo ano, no primeiro ano. Então ele ficou 12 anos preso. Não, isso foi no segundo ano. Então ele ficou 11 anos preso. Não importa. O fato é que durou. Que demorou. Que ele, irmãos, curtiu aquele tempo
ali de provações que pode ter durado todo esse tempo. 2 não foi, viu, irmão, só. Não foi só 2 anos. Foi mais do que isso. Imagine uma pessoa honesta, correta, um homem de Deus, preso injustamente. Eu sou sempre assim, irmãos. Não tem nenhum problema falar de algo que eu fiz. Agora eu subo na parede quando fala alguma coisa que não é verdade. Isso dói, mas dói muito. E lá estava José, preso, e não foi ele que assediou a mulher. Então ele está lá, curtindo aquele tempo. E qual é o princípio que eu aprendo, irmãos? Deus pode gastar muitos anos amoldando nossas vidas para um período relativamente curto de uso dele. Mas Deus pode gastar muitos anos treinando-nos para um tempo igual ou maior que Ele vai nos usar. Por exemplo, Moisés estava nas mãos do Egito 40 anos. Ele estava treinando-se intelectualmente, administrativamente, para ser usado por Deus. E Deus deixou ele lá. Jogava de vez em quando alguma coisa, mas ele não conseguia compreender tudo. No momento que ele compreendeu, ele comete aquela besteira. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse é o princípio do reino. Não tenta fazer as coisas do Senhor no tapa, porque não vai. Não é assim que funciona o mover de Deus. O mover de Deus, ele é pelo seu espírito e pela sua capacitação. Aí move-se montanhas, reinos, principados, potestades. Mas se você tentar fazer na sua força, vai quebrar a cara. E aí o que aconteceu com Moisés? 40 anos treinando-se espiritualmente. Imagina um cara, como a palavra diz, que ele era manso, mas bravo, temperamental, e era mesmo. Eu não sei onde está a mansidão de Moisés, mas tudo bem. Eu acho que para aguentar aquele povo, né, ficar tranquilo, sentado, ouvindo, eu acho que está aí a mansidão. Mas que ele era um camarada do estupim curto, sanguíneo. Agora imagine esse camarada ficar curtindo 40 anos, irmãos. 40 anos. Aí depois Deus o usa durante mais 40 anos. Daniel foi outro. Deus trabalha com ele um período longo e depois o usa até a sua velhice. Mas o filho dele, Jesus Cristo, ficou 30 anos se preparando. E ele foi usado 3 anos. Eu imagino Ageu. Eu gostaria de saber a origem de Ageu. Quem foram os pais de Ageu? Qual escola profética Ageu frequentou? Mas Deus usa num tempo e Ageu some. Quantos homens de Deus levam a vida toda para Deus falar assim, vai lá e dá um recado. Dá o recado e vai embora. Some. Só aquele recado. Só aquele recado. Igual
um cometa. Passou, brilhou, foi embora. Então Deus pode, irmãos, levar um longo tempo preparando-nos para usar-nos só um pouquinho. Quantas vezes a gente fala assim, não, mas tão novo, morreu tão jovem. Eu tive alguns colegas do seminário, bons de grego, bons de hebraico, que morreram jovens. E a gente fica pensando, gente, por que isso? Deixaram filhos 7, 6, outro com 15. Foi embora. Mas Deus faz isso. Então, não só o tempo de dificuldade, porque esse tempo Deus está amoldando-nos. Amoldando-nos, irmãos. Deus conhece o nosso temperamento. Deus sabe quem nós somos. Nós não conseguimos tapeá-lo. Então Deus cultiva, gasta o tempo necessário para trabalharmos. Então Deus pode nos enviar a uma experiência idêntica de José para preparar-nos para o que Ele está guardando para fazermos. Quantos anos os irmãos estão expert em Davi? Quantos anos Davi levou da unção à ocupação do trono? Mais ou menos. Que isso eu vou deixar como exercício. Aí se vocês não acharem, eu dou o endereço. Precisa calcular. Você não vai achar assim, tantos anos depois de ser ungido, Davi assume. Não vai achar isso. A Bíblia é para garimpar, irmãos. Deus, o Espírito Santo de Deus, escreveu a Bíblia de tal maneira que não tem como você ler como gibi. Às vezes a história não começa onde ela está começando. E o primeiro livro da Bíblia não foi o primeiro livro. Entendeu, irmãos? Então, Deus faz isso conosco, para levar-nos a cavar, a pensar, a ruminar, a trabalhar isso. Quantos anos você acha? Pode assim, diga aí. Não dá para dizer. Quantos? Ah, o senhor matava o camarada, irmão Melo. O senhor está, hein? Não mais, né, irmão? A morte, eu não sei a data do camarada não, viu, meu irmão? O professor de história falava assim, tinha um gaiato na minha classe, ele chamava-se Roberto. Ele tinha o apelido de Guaxinim. Todo mundo do seminário tem um apelido. Por quê? Ele tinha um tipo de cabelo aqui, outro tipo de cabelo aqui e um outro tipo de cabelo aqui. Então foi apelidado de Guaxinim. Aí o professor Heber César era o professor de HGB, História e Geografia Bíblica. E ele era bom para fazer essas perguntas. Ele falava assim, Roberto, me diga, meu irmão, com quantos anos, conta aqui, com quantos anos Davi morreu? Ele diz assim, professor, o senhor acredita que no dia do sepultamento dele, eu não estava lá? Eu não conversei com ninguém da família. E eu não sei, professor. Não fica nada, ele era gaiato. O professor, eu acho que já perguntava só para dar uma... Porque é chato, né? Geografia, história, é complicado. Mas dava essa quebrada, não é? Então, mas é por aí, meu irmão, não foi... A Bíblia diz em ditosa velhice. Mas eu não lembro assim, a data não. Ah, sim, claro, tem facilidade, claro que dá. Novo, claro que dá. Claro que dá para, como José, o senhor tem que fazer isso. Então o senhor vê lá, pega, vai pegando e fecha uma realidade. Dá para fazer.
A história bíblica, ela vai ligando, fazendo esse link, né? Mas 30 anos o senhor está pondo ele muito velho. Não foi assim, foi um pouquinho mais novo, que ele esperou, um pouco menos. Não, mas isso aí depois que ele sentou no trono. Eu quero saber quanto. Ah, então é próximo a isso aí mesmo. É próximo a isso aí mesmo. Então veja, Davi foi obrigado a passar, como nós estamos estudando, por caminhos que jamais ele escolheria. Vou pensar aqui com vocês depois dos 50. Todos nós depois dos 50. Caminhos que nós passamos. Você escolheria alguns desses caminhos? Nunca. Eu fui forçado a passar em vários deles sem ter opção. Às vezes eu fui jogado lá e não tinha como sair. Não tinha como sair. Por exemplo, o lugar que meus pais moravam, não tinha como sair. Não podia fazer nada. Aquela miséria. Não tinha como sair. E muitas outras situações. Então Davi teve que caminhar lugares difíceis, mas Deus usou todo esse tempo na vida dele para desenvolvê-lo, a fim de que ele pudesse sentar no trono. E ainda assim, fez algumas besteiras. 15 anos, irmãos. 15 anos, Davi levou da unção até o trono. Novo, ele era novo, ele é novo. Ele era o pau mandado da família. E aí ele não tinha alcançado a idade para ser soldado de Israel. Por isso que ele não estava lá com os irmãos dele. Não é? Então só aí, o senhor já tira mais ou menos a idade que ele foi ungido. Não é? Então, irmãos, Deus, Ele faz isso conosco. Às vezes demora, aguenta esse negócio aí. Às vezes demora. E às vezes demora muito para Ele te usar só um pouquinho. Só um pouquinho. Ou às vezes demora muito para Ele te usar muito. Mas não tem problema, irmãos. O plano de Deus é o melhor plano de vida para ser vivido. É o plano mais seguro que tem, é viver o plano do Senhor. Então essa prisão, esse tempo, pode ser um tempo que vai durar, irmãos. Eu não gosto muito de chegar para a pessoa que adoece e falar, não, logo você vai sair dessa. Não gosto de falar isso. Porque pode demorar esse negócio. E pode ser vitalício esse negócio. Se Deus quiser, não será. Mas se Ele quiser, vai ser. Então a gente precisa de entender que esse tempo é um tempo que Deus quer trabalhar. A mim e a você, Ele trabalha isso, irmãos. Uma retada no dedo, cabeçada no poste. E são coisinhas pequenininhas, né, que sara, não é? Então são coisas assim que você vai aprendendo. Sabe uma coisa que eu tinha todo cuidado de trabalhar? Bisturi. Bisturi. E na minha época a AIDS não estava como está. Mas era um cuidado. Você vai cortar, você tem que cuidado. Aquilo corta a sombra, corta aquele negócio. Então tudo que tem corte, eu tenho um cuidado tremendo. E às vezes, eu machuco. Então nós precisamos, Deus coloca a gente, para você ir treinando para a vida.
Deus vai dando a você e a mim o direcionamento certo para fazermos aquilo que Ele quer que façamos. E Ele vai usar a gente lá na frente de uma maneira especial. Mas sabe o gostoso desse tempo, irmãos? São as provisões. As provisões de Deus durante esse período. Que se nós não entendermos que é um período de treinamento, de refinamento de Deus, nós não conseguimos perceber essas provisões de Deus. Não conseguimos, irmãos. Nós vamos reclamar, nós vamos querer mudar de cidade, nós vamos querer mudar de emprego, nós vamos querer mudar de mulher, nós vamos querer mudar de homem, mudar de filho. A gente vai querer mudar de tudo. Nós vamos reclamar disso. Então nós não vamos entender as provisões de Deus enquanto estamos lá. A prisão de José gerou a ele dificuldades tremendas. Mas também lá naquele lugar foi recheado das provisões de Deus. Deus trabalhou ali de uma maneira muito especial. E põe uma coisa na cabeça, irmãos. Qualquer lugar que nós formos, Deus estará lá. Nós não vamos estar sozinhos. Olha o que o pastor Zé Dilson diz. O que me conforta é saber que Jesus está algemado conosco aqui. Depois ele explica. Não que ele esteja preso, mas é na realidade de que ele está aqui conosco todo o tempo. É isso, irmãos. Deus não vai nos deixar sem recursos. Os recursos que nós precisamos para sobrevivermos e nos prepararmos naquele lugar onde Deus tem nos colocado. Deus não vai deixar. O que a gente precisa é um coração aprendiz e não rebelde. Deus, o que o Senhor quer para mim nesse período agora? O que o Senhor quer me ensinar? O Senhor quer me levar, quer mudar o meu itinerário? O Senhor está me dando uma nova visão? O Senhor quer que eu faça algo diferente no ministério? O Senhor quer me levar para outro lugar? Então, o que o Senhor quer da minha vida com esta experiência? É o que eu sempre converso com o irmão Walter. Um dos grandes problemas que nós estamos tendo hoje na liderança das igrejas é que as pessoas que estão liderando as igrejas são neófitas. Neófitas. Não sei porquê, mas parece que nós não valorizamos mais o tempo de caminhada com Deus. De experiência até de um tempo mesmo de afastamento. Um tempo mesmo de aprendizado, de levar na cabeça, de saber lidar com as pessoas, saber lidar com o mover de Deus. Então nós precisamos disso. E quando nós estamos lá, é um dos recursos que Deus faz isso, uma das provisões de Deus, é exatamente garantir-nos que Ele está lá para nos ensinar. Olha o que o texto, o verso 21 de Gênesis 39 fala acerca de José. Olha lá. Foi para a prisão, mas não foi para lá sozinho. O Deus que o enviou encontrou com ele naquele lugar. Olha lá, o que diz aí? Ó, sabe esse verbo aí, era? Estava. Não é que ele passava lá de vez em quando. O texto, o verbo quer dizer assim, Deus estava
lá com José. Então toda essa realidade da vida de José, em momento nenhum, José ficou sozinho. E esta é a maior de todas as provisões que Deus, irmãos, dá a mim e a você, quando nós estamos em tempos de confinamento. Ele está lá. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Olha, eu não estou entendendo nada. O Senhor viu que eu fiz o negócio certo. Não foi erro meu. O Senhor, eu estava tentando servir o Senhor. Eu disse para ela não. E ela inverteu tudo e todo mundo acreditou naquela bandida. E não em mim. Claro que não ia acreditar nele. Ele não era egípcio. Ele era um escravo. Não tem peso a palavra do escravo. Tem peso a esposa de um rico senhor. Então ele foi para a prisão. Mas Deus não o desamparou. Então, irmãos, independentemente da natureza das nossas experiências de confinamento, nós podemos enfrentar, lembrando que Deus estará conosco lá. Deus, o Senhor, estava com José. Olha dois textos que eu gosto muito, irmãos. Hebreus 13, 5, Isaías 43, 12. Aliás, 43, 2. Eu gosto dessa expressão aí. 13, 5. Hebreus 13, 5. Quem achou pode ler. Olha como isso aqui é interessante. Essa frase, esse início, é assim, aonde você esteja, que circunstância você esteja passando, se você não tem o caviar para comer, mas tem um torresminho com mandioca, se você não tem aquela roupa de marca, mas você consegue vestir uma lá da feirinha, olha, ele está dizendo assim, o importante é a presença que jamais se faz ausente. Ele diz, jamais, ó, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, não há provisão maior do que esta. Não há provisão maior do que esta. Deus é fantástico, irmãos. E nós precisamos cultivar essa consciência da sua presença. Olha o 43, 2, que muita gente usa esse texto aqui para falar besteira. Que esquece do contexto. Olha lá, quando... 43, 12, pode ler? Isso. Isaías, minha irmã. Porque eu sou, aí tem lá, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não está dizendo, irmãos, que eu preciso de entrar no fogo para provar que Deus está comigo. Ele está dizendo assim, quando isso acontecer, né? Ele não está dizendo se acontecer. Ele está dizendo quando acontecer. Vai ter momentos de sufocamento. Vai ter momentos que você se sente consumido. Vai ter momento em que você se sente imergido. Vai ter momentos que parece que você está dentro de um turbilhão de água. Tem momentos que você sente que parece que vai ser consumido pela situação, drenado pelas circunstâncias. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu vou estar lá com você. Eu serei contigo. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Senhor de Israel, o teu Salvador. Irmãos, eu fico pensando assim, e isso é bíblico, se Deus preocupou comigo,
irmãos, quando eu era aquela encrenca, lá atrás, pro preço a ser pior do que eu era, imagina depois de caminharmos juntos. Ele vai trabalhar a minha vida. Ele vai dizer: Ezequiel, sou o teu salvador. Fica tranquilo, isso é um tempo que você vai passar aí. É fácil, irmãos? Não é fácil. Está sendo fácil para o pastor Zedilson? Não está sendo fácil, pastor Zedilson. Está sendo fácil para a irmã Zeneide? Não, já é de idade a irmã Zeneide. Eu imagino, irmãos, uma missionária, serva do Senhor, naquela condição, ter que tomar banho, todo mundo vendo ela tomar banho. Isso é humilhação. Humilhação para uma senhora, crente, terminou o seu trabalho e foi servir o Senhor voluntariamente. Isso é humilhação. Não é fácil, mas Deus diz que estará conosco todo o tempo. Eu gosto de uma palavra, irmãos, e já preguei nesse texto, Gênesis 7, 1. Alguém leia aí, e nós vamos terminar com esse texto e mais um outro. Gênesis 7, 1. Todas as versões que tiver aqui, eu gostaria que lesse para mim, por favor. Entra na arca, tu e toda a tua casa. É isso? Tem alguém que tem outra versão aí? Diga, meu irmão. Outra versão? O problema é que... Sim, meu irmão. Mais alguma outra versão? Senhor? Como ela diz aí a viva? Que negócio fantástico, hein? Só você vive comigo retamente. Mas ninguém mais? Nenhuma mais? Hein? Não entendi. Pode ler, leia a linguagem de hoje, irmão Milton. Olha aí. Também. Coerência. Coerência. Mas a minha questão não é essa aí do justo. Porque Deus se engrandece, honra, nós vamos ver lá na frente, quando caminhamos com o Senhor. Mas, irmãos, a construção do hebraico que a King James traz, quem tem acesso ao inglês, tenha a King James na sua casa. É a melhor tradução do original. A melhor tradução do original. Porque o que aconteceu? Lá atrás, né? Quando foi feita aquela versão, foi feita com muito, mas muito esmero, aquela tradução. Então eles fizeram questão assim de garimpar todas as palavras, para que aquelas palavras expressassem exatamente o que a palavra no grego e no hebraico traduzia. E eles não faziam assim essas emendas. Eles completavam toda a realidade assim, pá. Eles não emendavam. Por exemplo, eu estava falando
com a Gabriela lá em casa. De vez em quando essa neguinha aparece lá em casa. Ela é neta do meu pai, né? Tesina Senzala, ela, viu, Marcos Paulo? Aí, quando ela chega lá, eu falando com ela para ela estudar inglês, tal, ela falando de um professor legal que ela tem, e ela falou assim, mas ele fala, pastor, a pronúncia dele é fantástica. Aí eu disse para ela assim, do you want a cup of coffee? Ela, yes. Essa não é a resposta. Eu estou falando com você o inglês britânico. Yes. I want a cup of coffee. Ela está dizendo o seguinte, não, eu não quero, ou eu quero uma xícara com café. Irmãos, King James é traduzido desta maneira a Bíblia. Ele não emenda. Veja como que é a tradução desse texto. E o Senhor disse a Noé, entra, venha tu e a tua família para a arca. O que esse texto está dizendo para mim, irmãos, e para você hoje? Nada? Mesma coisa? Não é a mesma coisa. Em todas as traduções, todas elas, está dizendo assim, entra na arca. Não está? Não. Essa está dizendo, entra, venha. Significa que ele está lá. Venha para a arca, você e a sua família. Irmãos, vocês acham que Deus deixou Noé enfrentar todo o dilúvio com aquela manada de animal e a sua família sem estar dentro daquela arca? Não. Não. E a construção lá no hebraico diz a mim que isso aconteceu. Entra, venha, você e a sua família. Essa primeira palavra entra, é que chegou assim, chegou a hora, venha. É a vez de vocês, venha. Deus já está lá. Então, se Deus vai colocar-me numa experiência, Ele já está lá me esperando. Deus estava com José, irmãos. Deus não abandonou José. Potifar pode não querer mais nada com ele. Os egípcios poderiam abandoná-lo, mas Deus não fez isto. Deus estava lá. Olha outro que Deus já estava lá, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abidênego. Nabucodonosor lá dentro fala assim, não foram 3? Foram, mas eu estou vendo 4. E um parece com o filho dos deuses. Deus estava lá. Jesus estava lá. Então, irmãos, não importa qual experiência que eu e vocês passemos. Agora é fácil conceber isso, não é, irmãos? É difícil conceber isso. Nós sentimos debilitados, frustrados, corremos atrás de um punhado de coisas que não vai resolver absolutamente nada. O que nós precisamos dizer, Senhor, qual é o aprendizado desse negócio? Para onde o Senhor está me levando a partir daqui? Porque nós temos, irmãos, que estar disponíveis para Deus nos levar para onde Ele quer. Afinal de contas, nós estamos aqui para servi-lo. Para servi-lo.
Eu ouvi uma palavra, e se você não leu, leia a biografia de Billy Graham. Leia aquela biografia. A geração que não conheceu Billy Graham, leia aquela biografia, vai lhe fazer muito bem. Dessa grossura, né? Tem que ter disponibilidade. Mas como é uma biografia bem gostosa de ser lida, leia. Mas alguém perguntou para ele assim: o senhor imaginava que o senhor chegaria aonde o senhor chegou? Ele disse: não, claro que não. Claro que não. Mas ele veio sendo preparado, irmãos, para chegar onde ele chegou. Eu e vocês, nós não sabemos, e não importa quantos anos você tem, nós não sabemos aonde Deus quer nos usar de uma maneira melhor. Não sabemos. Talvez esse tempo seja um tempo que Ele está nos preparando para nos usar em outro lugar. Irmãos, eu sinto no coração um peso pelos nossos estudantes quando chegam aqui. Está chegando agora a Cláudio, o Eduardo. Sabe por quê, irmãos? É um tempo que eles estão com pretexto de fazer doutorado, pós-doc, mestrado, seja o que for. Isso é pretexto para fazer exatamente o que Deus quer que eles façam. E muitas vezes nossa igreja recebe esses meninos com sonhos, com realidades para o futuro. E Deus está dando um sorriso lá em cima, está dizendo: eu estou só te preparando para outra coisa. E muitas vezes Deus usa a nossa igreja para isso. Quantas pessoas já passaram por aqui, tiveram vontade de morar aqui, mas Deus não deixou eles ficar aqui, mandaram eles embora? Quantas pessoas? Então, irmãos, todas as nossas experiências é porque Deus quer fazer alguma coisa lá do outro lado. E quando você chegar lá, Ele já vai estar lá. Ele nunca lhe manda embarcar num barquinho feito a enxó para aguentar um dilúvio sem estar presente nesse negócio. Você não leu alguma vez aquela tempestade de Jesus cochilando lá embaixo? Você não imaginou já aquele barquinho, não, irmãos? Eu já. Eu morei 11 anos no Nordeste. E desses 11 anos, 5 anos eu morei na cidade litorânea, que é o Recife. Cansei de ir buscar peixe fresquinho lá no cais. Gente, eu ficava olhando aquelas barcas, aqueles barcos que eles pescavam. Eu falava: não acredito que esses caras conseguiram nesse troço pescar em alto mar. Tem um compartimento lá que jogava um colchãozinho, mas é o mesmo barco, irmão. Não precisa você pensar que era coisa melhor. Talvez o nosso seja melhor do que aquele. É feito em enxó. Por que não tinha essas máquinas de cortar? Irmãos, pensam, quantos anos Noé levou para fazer aquele negócio artesanalmente? Cheinho de carga viva. É a pior carga, é a carga viva. Deus não te põe num barquinho feito a enxó sozinho. E Deus não lhe manda para fogo, ou água, ou mar, não importa, sozinho. Ele diz: vem para cá, vamos juntos. Nós acabamos de cantar um hino, irmãos, que diz assim, que eu vou atravessar o rio que tu já o atravessaste por mim. Gente, ele já foi, passou por aqui, está lá, está aguardando, está me esperando. Eu posso usufruir dessa presença. Então o desafio, irmãos, hoje, é que neste tempo de confinamento, de experiências difíceis, há uma provisão fantástica: a presença de Deus. É a primeira das provisões. São 3 provisões, mas nós vamos parar por aqui
para vocês digerirem esta realidade. Vamos pensar nisso, irmãos. Eu tenho muito cuidado de não blasfemar quando as situações estão difíceis, porque eu oro a Deus, digo, Senhor, o negócio está feio, mas eu quero saber para onde o Senhor está me levando. A Simone às vezes fala das nossas experiências no Nordeste. Eu digo para ela, bem do céu, foi fantástico aquele negócio lá. Nós hoje não seríamos o que somos se nós não tivéssemos passado por aquilo. Então talvez um momento difícil, e Deus dá no tempo certo, irmãos. No tempo certo, aprenda isso. Eu tenho uma pessoa que eu vou visitar amanhã, no domingo eu fui cumprimentá-la. Ô João Pedro, tudo bem? João Pedro da irmã, já ouvi, eu fico mexendo com ele. Eu cumprimentei essa pessoa domingo e ela diz assim, pastor, está difícil lá, hein? Então essa semana ainda vou fazer uma visita e perguntar assim, qual a dificuldade, querido? Porque às vezes a gente não consegue perceber que é um tempo de aprendizado. Nós não suportamos muito dor, nós não suportamos muito decepção. E nós vivemos numa época que as soluções precisam serem rápidas, não é? Estou tomando um medicamento desde domingo. Aí o Fernando falou para mim ali agora, pastor, olha, mas vai levar um tempinho até ter um resultado satisfatório. Mas a gente quer logo que o negócio tomou uma. A Simone fala assim, espera, o negócio precisa fazer efeito, não é? Então todos nós achamos que precisa ser para ontem esse negócio. Mas há um trabalhar de Deus, irmãos, para sermos melhores, para refinar-nos para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Araraquara, 15 conexões. Irmãos, vem para a igreja. São Carlos, é brincadeira, querido. São Carlos, 2 irmãos. Franca, 1. Ou para Franca deve ser o nosso querido irmão Sirtes. Eu não sei se é. Se for, um abraço, irmão Sirtes. Se não for, um abraço a si mesmo, ao francano. Ribeirão Preto, 1 também. Deus abençoe ricamente. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo especial. Vamos orar com o presbítero Fernando. Ali, Renan, ó. O presbítero Fernando vai nos dirigir a Deus na oração, agradecendo por esse tempo tão especial. Obrigado, Senhor, por estarmos na sua casa de oração, aprender mais a sua palavra, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, por ainda, Senhor Deus, aprender com o profeta Jeremias. Sim, Pai. Trazer aquilo, a memória, a memória, Senhor Deus, que nos dá esperança. Sim, Deus querido. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, porque ainda o Senhor está no controle das nossas vidas em todos os momentos. Sim, Deus. Também, ó Senhor, pelo aprendizado que o Senhor tem colocado em nossas vidas através dos profetas. Sim, Deus. Que possamos, ó Deus, entender que o momento do Senhor é diferente do momento do homem. É verdade, ó Pai. E que possamos, assim, ó Deus, aprender que o Senhor está sempre junto conosco. É verdade. O Senhor está sempre na frente. Que o Senhor possa estar, assim, ó Deus, nos orientando. O Senhor possa nos estar disciplinando através da sua palavra, ó Pai. Porque muitas vezes nós queremos o para ontem. Mas muitas vezes, ó Pai, é o Senhor que está no controle. E temos que entender o teu propósito, ó Pai. Sim, Pai. Porque é o Senhor Deus que planeja, é o Senhor Deus que realmente enxerga por nós. Sim. Obrigado, Senhor Deus, pelo ensinamento de José, de Daniel, Sim. de Moisés, ó Pai. Que possamos levar para casa esses ensinamentos e sim, ó Pai, colocar em prática em nossas vidas.
Obrigado, Deus, que o Senhor possa estar nos iluminando, Sim. nos orientando, Pai. Sim. Reconhecemos, ó Deus, que não somos merecedores em nada do Senhor. Verdade. Mas em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, que eu lhe peço e eu agradeço todas as coisas. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.